Muito bem, prezados alunos, boa tarde a todos. Nós vamos entrar na unidade 6, unidade de ensino 6 do nosso plano de ensino da disciplina de legislação institucional. É a última unidade de ensino e nós vamos tratar aqui de normas diversas, versando sobre remuneração, jornada de trabalho, banco de horas, etc. Tá? Vamos lá, unidade de ensino 6, outras normas. Especificamente, nós vamos tratar de remuneração, escalas de serviço, banco de horas. Vamos falar para vocês entenderem o que é o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, agentes temporários, o programa na PMSC, como funciona. Vamos falar de regras de inatividade, recentemente modificadas por lei federal, regulamento de movimentações, para vocês entenderem os processos de transferências na PM, a lei de indenizações e sobre uniformes e algumas outras normas pontuais e que possam ser interessantes para o aprendizado neste momento do curso de formação de vocês, tá bom? Então a gente vai aqui para o nosso marca-texto para a gente efetivamente começar a nossa instrução. Vamos iniciar falando sobre remuneração, escalas de serviço e banco de horas, tá certo? Essas leis, essas normas que regem esses temas foram alteradas entre 2013 e 2016, tá? Todas as mudanças que atualmente estão vigentes foram implementadas nesse período, tá? Muito bem, vamos seguir. A PM de Santa Catarina adotou lá em 2013 efetivamente aquilo que estava previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, Constituição do Estado de Santa Catarina, no artigo 105A, que é acrescentado por uma emenda constitucional, e também no 23A, da mesma forma acrescentado. Esses artigos falam sobre subsídio, que já existia como sistema remuneratório de outras classes de servidores civis, mas foi acrescentado também para os militares estaduais, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, o artigo 105A da Constituição do Estado diz que a remuneração dos servidores policiais que entregam os órgãos da segurança pública será fixada na forma do artigo 23A. Servidores policiais, então, policiais militares, policiais civis, os bombeiros militares também, porque integram as instituições da segurança pública, e os servidores do Instituto Geral de Perícia, que neste caso tem uma condição de equivalência, e também a esses servidores do Grupo Segurança Pública, tá? E aí fez a vinculação, a remissão ao 23A da Constituição, que diz o seguinte: esse tipo de servidores serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, etc., etc. Qualquer outra espécie remuneratória com esta classificação como adicional, abono, prêmio, gratificação, não pode conviver com subsídio. Subsídio é parcela única. Então, este é o novo sistema remuneratório adotado lá em 2013 para policiais militares. Antes do subsídio era o chamado sistema composto, né? De soldo mais agregados, e aí nesses agregados vinha um monte de coisa, vinha gratificação disso, indenização daquilo, abono, enfim, adicional por tempo de serviço. Então o contra-cheque era um penduricalho de itens, tá certo? Isso mudou. Então, a partir da implementação do subsídio, o contra-cheque tem uma rubrica única, subsídio em parcela fixa, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Vamos seguir. Então, a lei que aprovou o novo sistema remuneratório na Polícia Militar é a Lei Complementar 614 de 2013, tá? Então, o subsídio dos militares não exclui o direito à percepção nos termos da legislação Então, assim, o que é que pode ser recebido junto com o subsídio? Pode o 13º, evidentemente,
o terço de férias, que nós já explicamos na aula anterior, pode militar receber diárias, pode receber ajuda de custo nas suas movimentações, transferências, retribuição financeira transitória de função de comando. Então, todo militar que é comandante, ele tem direito a receber uma indenização, não chama indenização, chama retribuição financeira. Então, ele recebe um valor a mais pelo exercício da função de comando. Isso aqui, esse inciso 4 que está destacado em vermelho, ele se aplica a oficiais e a praças. Então, oficiais que são comandantes, comandante de região, comandante de batalhão, comandante de companhia, comandante de pelotão, tem direito a receber esse adicional que é pago junto com o subsídio. E o praça, só tem uma situação para o praça, aquele que é comandante de grupo ou destacamento. Grupo e destacamento, o conceito é o mesmo. Então, abaixo de pelotão você tem o grupo, sendo que comando institucional. O que significa comando institucional? Comando da OPM no município, tá certo, gente? Então, no caso do praça, recebem os praças que são comandantes de destacamento municipais. Tá? Destacamento como OPM, tem que ser OPM, é aquela cidadezinha de 5 mil, 6 mil, 3 mil habitantes, e lá tem um grupo, tem um pequeno quartel, um postinho policial que chama destacamento, tem um sargento que comanda 8 cabos soldados. Então aquilo ali é um destacamento municipal, é uma OPM daquele município, tá certo? Então o praça que exerce o comando ali tem direito a receber essa retribuição financeira, tá bom? Vamos seguir. Aqui diz tudo que pode ser pago junto com o subsídio. Parcela complementar de subsídio, não vamos entrar nesse item. Indenização por regime especial de serviço ativo, a famosa IRESA, nós vamos ver já na sequência. Aula ministrada, indenização por aula ministrada, então já todo militar que é instrutor, que exerce atividade de docência nos centros de ensino das instituições militares, como é o meu caso, de todos os instrutores e professores de vocês nesse curso de formação, tem direito a receber uma indenização por aula ministrada. O valor é previsto em lei, paga-se de acordo com a lei, recebe junto com o subsídio. Retribuição financeira transitória pelo exercício das atividades do CETISP. Então, todo militar que é convocado para vir, está na reserva, ou reformado, e é convocado para voltar a trabalhar na Polícia Militar ou em outro órgão, mas como policial militar, né? Como se fosse uma convocação para retornar ativa. Isso é o CETISP. A gente vai explicar com mais detalhes quando nós formos tratar da lei do CETISP mais à frente. Esse militar que retorna para trabalhar por CETISP, ele recebe uma retribuição financeira. Eu não vou entrar em detalhes agora, vou mostrar depois. Tá? E indenização por invalidez permanente, conforme previsão da Lei 14.825, isso aqui também a gente pula. Retribuição financeira por participação em grupos de trabalho ou de estudo, quando essas participações são remuneradas, comissões legais, órgãos de deliberação coletiva, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. O policial militar que é membro de uma JARI, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tá? Nós temos no estado inteiro vários policiais militares que são membros de JARI nos municípios, que são membros do CETRAN, que são as instâncias recursais para as infrações de trânsito. A pessoa foi multada, ela recorre da infração. Ela recorre a que órgão? Olhem lá no Código de Trânsito Brasileiro, chama JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tem profissionais com mandato ali naquela JARI, normalmente é de 2 anos, e esses profissionais são da área policial, e eles então é que decidem de forma colegiada os recursos administrativos das multas de trânsito. Então, os policiais militares que trabalham recebem uma retribuição financeira, um jeton, um pagamento por cada reunião da comissão. Esse é um exemplo que se encaixa aqui nesse inciso 11 para vocês entenderem.
Indenização por invalidez permanente, já falamos. Participação em grupos de trabalho e comissões legais, também já falamos. Retribuição financeira pelo exercício de cargo em comissão. Então, assim, um militar que exerce um cargo comissionado, tá? Ele é militar, ele é efetivo, mas ele foi chamado para ocupar um cargo comissionado no governo. Ele recebe, sendo da ativa, ele pode receber o valor total daquele cargo comissionado? Não. Segundo o artigo 10 da Lei 5.645, ele não pode receber o valor total de um cargo comissionado. Ele recebe só 40% do cargo comissionado, tá bom? Digamos assim, o que é um cargo comissionado? O cargo comissionado pode ser ocupado por qualquer pessoa, é transitório, e também pode ser ocupado por servidores efetivos. Então, a autoridade que tem aqueles cargos comissionados no seu órgão, ela escolhe se vai pegar uma pessoa comum do povo e vai nomear para aquele cargo, ou se vai pegar um servidor de carreira. Quando escolhe um servidor de carreira para aquele cargo, e esse servidor é um militar, um policial militar, ele não tem direito a receber o valor integral. Digamos que determinado cargo comissionado de gerente lá na secretaria tal, o valor do cargo seja R$5.000. Se for um civil, uma pessoa que não é servidor público, uma pessoa comum do povo, ele vem, ocupa o cargo, é nomeado e recebe o valor integral, R$5.000. E se for um servidor efetivo, não pode receber o valor total, ele recebe 40%. Quanto é 40% de 5.000? É R$2.000. Então, o militar que ocupar esse cargo comissionado, ele vai receber o seu subsídio de policial militar, com todos os direitos, e vai receber somente 40% do cargo comissionado que ele ocupa. Vamos seguir. Ajuda de custo, já falei sobre isso com vocês. Todas as vezes que o militar é transferido, ele é movimentado de uma cidade para outra, ele recebe a instalação, o trânsito primeiramente, depois ele recebe o período de instalação, isso nós já vimos. Pois bem, ele recebe também um valor financeiro de compensação pelo ônus e pelos gastos que ele terá com a sua transferência de domicílio. O nome disso é ajuda de custo. E a ajuda de custo, isso aqui é interessante vocês observarem, porque vocês já vão vivenciar isso aqui, no dia seguinte da formatura de vocês. Vocês serão formados, soldados de terceira classe qualificados, e vocês serão, conforme a nota de vocês no curso, vocês serão transferidos para as diversas OPMs do Estado. Essa transferência, vocês já terão direito a esse instituto remuneratório chamado ajuda de custo. Ajuda de custo é valor em dinheiro, é pago para o militar no mês em que ele é transferido de domicílio. E a regra é a seguinte, fácil de entender. Ele recebe 50% do subsídio se ele não possuir nenhum dependente. Tá? Não tem esposa, não tem cônjuge e não tem filhos. Okay? Não tem dependente. Então, 50%. 75% do subsídio se ele possuir até 2 dependentes. Exemplo, a esposa, o cônjuge, e um filho. Pronto, 2 dependentes já recebe 75% do subsídio. E subsídio inteiro, 100% do subsídio se ele tiver mais de 2 dependentes. Então, o militar tem o cônjuge e tem 2 filhos. Tem 3 filhos. Tem o cônjuge e 3 filhos. Perdão. O cônjuge e 2 filhos, que são 3 dependentes, ok? 3 é mais de 2, isso. Então aqui 100% do subsídio, é como se fosse uma remuneração a mais pela transferência, tá? Então observem essas métricas, façam as contas, vejam se vocês têm nenhum dependente, até 2 ou mais de 2. Aí vocês vão entender a condição onde vocês se encaixam e na movimentação lá de outubro, setembro, não sei quando que vai ser a formatura de vocês,
na movimentação primeira que vocês vão ter na história de vocês na PM, vocês já poderão receber a ajuda de custo. O auxílio alimentação também é verba paga concomitantemente com o subsídio, o valor é de R$ 12,00 por dia útil, tá? Então você pega um mês, soma todos os dias úteis, multiplica por 12, isso vai dar o valor do auxílio alimentação que vem no contra-cheque, junto com o subsídio. Muito bem. Aqui o nosso coordenador da disciplina fez destaco o inciso 4, previsto na Lei Complementar 454. Esse inciso 4 que a gente viu é o da retribuição financeira de função por exercício de comando, tá bom? Então você, praça, poderá um dia, né, sendo soldado mais antigo, ou sendo cabo, ou sendo sargento, ou sendo subtenente, comandar um destacamento. E se for comandar um destacamento, terá direito, além do subsídio, da IRESA e de tudo mais, você terá direito a um adicional de 5% do valor do seu subsídio a título de retribuição pelo exercício do comando. Então eu já falei isso, aqui eu estou apenas dando um destaque. O que é importante para a gente destacar aqui para finalizar esse assunto de remuneração? Que junto com o subsídio, já falamos, então vamos só repetir para fortalecer o entendimento, junto com o subsídio é recebido 13º uma vez por ano, terço de férias uma vez por ano, IRESA todos os meses, exceto nos afastamentos. Nós vamos ver na sequência as regras de restrição do pagamento da IRESA. E lembro que IRESA só é recebida após a formatura no CFSD ou no CFO. O cadete do CFO e o soldado não qualificado do curso de formação de soldados não recebem IRESA, só passam a receber a partir da formatura. E auxílio alimentação, que a gente já viu também. Tá? O que não é mais pago no subsídio? Aqui a gente vai passar bem rápido, tá? Isso aqui eram direitos que existiam antes no sistema remuneratório antigo e que, com o advento do subsídio, esses direitos deixaram de ser pagos. Tá? Eles foram todos absorvidos e compreendidos pelo subsídio. Tá aqui, ó. Tudo foi absorvido numa nova tabela de subsídio. Então, aquilo que os militares recebiam antes, vantagens pessoais, né, diferenças individuais, resíduos, que mais? Incorporação de funções de comando, de direção, de chefia, de cargo de provimento em comissão, que antes você recebia e depois era incorporado, tudo isso desapareceu, tá bom, gente? Adicional por tempo de serviço, né? A cada triênio, a cada 3 anos recebia um adicional, isso não tem mais, abonos que foram pagos no passado, verbas de representação, adicional de atividade insalubre, adicional noturno que por um tempo foi pago para as escalas de serviço, estímulo operacional que no passado tinha o nome fantasia de hora extra, quando você era escalado para um determinado serviço, além da sua hora normal da jornada de trabalho, você recebia hora extra, isso aqui desapareceu com a negociação do subsídio. Adicional vintenário, quem tinha mais de 20 anos de serviço ganhava um adicional no contra-cheque. Adicional de pós-graduação, o militar que tinha um curso de pós-graduação dentro da área de concentração de interesse da instituição Polícia Militar, ele apresentava o diploma e recebia um adicional. Indenização de representação de chefia desapareceu, enfim. Tudo isso aqui foi absorvido pelo subsídio. O que aconteceu? Quando nós recebemos o subsídio, lá em 2013, recebemos um aumento substantivo de salário. Esse aumento absorveu, compreendeu todos esses itens aqui, ó, a que eu me referi, tudo isso aqui foi incorporado no subsídio. Uma vantagem foi que, para aqueles policiais militares, por exemplo, que ainda não tinham 20 anos de serviço e não recebiam um adicional vintenário, que não tinham curso de pós-graduação e não recebiam esse adicional,
que não tinham os triênios, enfim, estes é que foram efetivamente beneficiados, porque com a incorporação e a absorção passaram a receber no patamar mais alto, e aí houve um substantivo aumento de salário para todos, tá? E não é que isso tudo foi perdido, isso aqui foi absorvido com o subsídio aumentado, tá bom, gente? Vamos lá. Adicionais que não são mais pagos. Importante aqui, ó. Todos aqueles adicionais foram incorporados, absorvidos no subsídio e eles não podem ser recriados com o mesmo título e fundamento. Não há hoje, com o sistema de subsídio, espaço para ser concedido qualquer título, qualquer tipo de vantagem, gratificação, que tente resgatar ou ressuscitar esses benefícios já absorvidos. Isso não é mais possível, a própria lei veda. Tá? O que eu vou mostrar agora para vocês, para nós finalizarmos esse capítulo? Vamos mostrar a tabela de subsídio com IRESA, ou seja, remuneração bruta de todos os policiais militares. Aqui nós temos toda a escala hierárquica, do coronel até o soldado não qualificado, né? Então você tem toda a remuneração da classe dos oficiais, toda a remuneração da classe dos praças. Essa remuneração ela é decrescente numa lógica compreensível, né? Quanto mais você aumenta o grau hierárquico, mais aumentam as responsabilidades, os deveres e as obrigações. Logo, o grau hierárquico superior sempre tem uma remuneração maior do que o grau hierárquico imediatamente abaixo. É óbvio, ninguém vai ter uma promoção para ganhar menos e nem para ganhar igual. A cada promoção, aumento de subsídio. Essa é uma lógica bastante compreensível e razoável. Nós temos uma relação aqui que dá mais ou menos, aqui, ó, considerando o soldado de primeira classe, dá uma relação, né, de 5 por 4 e alguma coisa, tá? Ou seja, o coronel ganha 5 vezes o que ganha o soldado de primeira classe. Tá? Então, dentro dessa relação de 5 vezes o soldado de primeira classe, se distribuem todas as graduações e todos os postos. E as diferenças entre eles são diferenças equânimes, equilibradas, mais ou menos. Buscou-se se preservar um índice de diferença de um grau para o outro similar ou em parâmetros igualitários, tá bom? Então, hoje nossa remuneração é assim, ó, é subsídio mais a IRESA mais o auxílio alimentação. Então, esses aqui são os valores brutos da remuneração de cada grau hierárquico. Destaco aqui, vocês, soldados não qualificados, estão aqui com esta remuneração, que é o subsídio mais o auxílio alimentação, vocês não têm IRESA. Com a formatura, sendo soldado de terceira classe, vocês passam para essa remuneração bruta. Tá? O mesmo subsídio, porém vem a IRESA, que é este valor acrescentado, continua igual o auxílio alimentação. Destaco que o auxílio alimentação é igual para todos os níveis hierárquicos e o que muda é o valor do subsídio e também o valor da IRESA, porque é um percentual do subsídio, então também são valores diferenciados, tá bom? Soldado de terceira classe não tem IRESA, cadete da Academia de Polícia Militar, do curso de formação de oficiais, também não tem IRESA, todos os demais graus têm. Deem uma olhadinha com atenção nessa tabela para vocês verem claramente, de forma transparente, qual é a remuneração bruta de cada grau hierárquico na PMSC. Tá bom, gente? Nós vamos concluir por aqui, tá? Tem mais um detalhe aqui, ó. A Lei Complementar 614, que estabeleceu a IRESA, ela foi estabelecida no valor de 17,64
do subsídio de cada grau hierárquico. Depois, posteriormente, em 2015, ela foi alterada, houve um aumentozinho, ela foi para 19,25% do subsídio. E o conceito da IRESA é esse que está aqui, ó, na parte final desse slide. É uma indenização por regime especial de serviço. Só militar da ativa recebe IRESA, o militar inativo não recebe, tá? E o objetivo é compensar o desgaste físico e mental dos titulares dos cargos, tá? Pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, risco de vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de serviço a qualquer tempo, horários irregulares, horário noturno e chamadas a qualquer hora e dia. Isso tudo aqui é característica do serviço policial militar. Serviço policial militar causa desgaste físico e mental? Sim. A prestação do serviço se dá em condições adversas? Na maior parte das vezes, sim. Que tipo de condição adversa? Segurança pessoal, risco de vida, disponibilidade permanente para cumprimento de escala, podendo ser chamado a qualquer hora em horários irregulares, tendo que trabalhar em horário noturno e chamados a qualquer hora e a qualquer dia, nas situações de sobreaviso, prontidão, etc, etc. Por essa razão, paga-se uma indenização, um adicional junto ao subsídio na remuneração. É uma forma de compensação para esses desgastes que estão apontados aqui na lei. Bom, gente? E com ainda um destaque importante sobre IRESA. Ela é uma verba de natureza indenizatória, portanto ela é transitória, pode ser pago num momento e pode não ser pago no outro. Não se incorpora ao subsídio. Então, quando o militar vai para a reserva, ele deixa de receber a IRESA porque ela não se incorpora. Então, ele não pode levar para a remuneração na inatividade. Não se incorpora aos proventos, está explicado aqui, ó. Na pensão por morte, a pensionista também não recebe a IRESA, recebe somente o subsídio do falecido. E ela é isenta de contribuição previdenciária, tá? Sobre a IRESA incide somente o imposto de renda. Então, olha só, nossa remuneração tem o subsídio e tem a IRESA. Sobre o subsídio incide imposto de renda e contribuição previdenciária, que agora chama-se contribuição social. Nós vamos ver isso mais à frente quando nós falarmos da legislação da inatividade. Então, sobre o subsídio, a parcela do subsídio incide imposto de renda e contribuição social. Sobre a IRESA, incide imposto de renda, mas não incide a contribuição social. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Aqui são as situações em que não é paga a IRESA, não pode pagar a IRESA, por isso, olha só, vamos voltar. Falamos aqui, é uma verba de natureza indenizatória e de caráter transitório, portanto, tem algumas situações em que a IRESA não pode ser paga no contra-cheque. É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Deixamos isso, então, para o próximo momento. Até mais!